Makoto e Hibiki se encontraram numa jornada que parecia comum, mas que conduzia para eles presenciarem uma coisa extraordinária. Eles seguiram propósitos diferentes, com a Hibiki pensando ali sobre as preocupações e o Makoto, como sempre, confiante na habilidade de perceber o que os outros não podiam perceber. De longe, uma parada começou a chamar a atenção. Não era um guia qualquer, mas uma criatura misteriosa que parecia guardar um segredo ainda maior. O Makoto, com uma calma surpreendente, revelou o ovo que ele estava carregando e a Hibiki mal conseguia acreditar no que os olhos dela viam. O ovo pertencia à lenda viva, o dragão Waterfall. Acontece que esse ovo começou a se rachar para o momento mais lindo de todos, da onde o dragão sairia dali de dentro. E a gente vai acompanhar de perto o renascimento de um dragão superior, junto com o Makoto e com a Hibiki. Então se prepara, pega aquela pipoca, vem comigo e vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, o Makoto e a Hibiki, eles caminhavam pela margem do Lago Meiris, como a gente, continuando, né, do último vídeo que a gente falou. Eles estavam indo sem hesitar e a Hibiki perguntou o motivo da confiança do Makoto em estar indo lá tranquilo. E mesmo que o Makoto tenha afirmado que não tinha sido informado sobre nada da localização do guia, né, metade da explicação dele era mentira. E de fato ele já tinha ouvido falar que um dos guias esperaria eles, só que na realidade usava as habilidades de Sakai para tentar localizar essa pessoa aí. Sem usar armadura mágica, o Makoto utilizava só esse Sakai para investigar. Enquanto isso, a Hibiki estava visivelmente mais tensa, pensando sobre todas as contramedidas para adotar contra o Makoto caso ele se voltasse contra ela ou algo do tipo. Só que essa não era a única preocupação dela, né? O encontro do Makoto com uma entidade lá no Lago Meiris deixava ela especialmente inquieta, e a Hibiki sabia que aquele território era controlado por um dragão superior conhecido como Waterfall. Como experiência prévia ali envolvida com o Lancer, ela já sabia sobre os dragões superiores e que a maioria das pessoas ali não sabiam. Mesmo que nunca tivesse encontrado diferentes dragões ali ou diretamente o Waterfall, ela sabia da sua influência nessa região. E a fé direcionada a esse dragão vinha mais pela gratidão por todos os benefícios que tinham sido concedidos pelo poder dele. O dragão mantinha os mamonos afastados da floresta, o que permitia que as cidades ao redor começassem a prosperar. E a Hibiki sabia que o dragão Waterfall ele coexistia pacificamente com os humanos, por isso ela temia que o Makoto, com as suas habilidades, pudesse se tornar uma ameaça para esse dragão. Para ela, o Makoto já tinha superado o poder dos dragões superiores. E não é mentira, né? A Tomoe tá aí para provar. Então ele se tornou uma existência perigosa, qualquer confronto desnecessário poderia ser fatal para o dragão. Só que enquanto eles caminhavam, a Hibiki notou uma coisa lá vindo à distância, onde o Makoto indicava a presença do guia. O guia, no entanto, não era um Human, mas um Mamono, algo que até a Hibiki sentiu ser bastante poderoso. Mas apesar disso, os Mamonos eles se aproximavam sem hostilidade e ela costumava lutar contra criaturas como essa, então a Hibiki se sentiu desconfortável nessa situação. O Makoto já estava à vontade, completamente à vontade, porque ele conversou com o Mamono como se fosse uma troca natural, algo incomum que era para a Hibiki. E era um negócio muito estranho ali, a habilidade de comunicação do Makoto com aquela criatura era muito diferente do que ela já tinha visto, a conversa entre eles era leve. E logo o Makoto tirou do bolso ali, da bolsa dele, né, um ovo, cara, revelando aquele ovo do grande Waterfall, superando as expectativas da Hibiki. Ela ainda, em estado de alerta, estava observando atentamente, sem conseguir entender totalmente a natureza e a intenção do Makoto com aquele Mamono. O que ela sabia era que tinha muito mais acontecendo do que ela conseguia ver. E a Hibiki, quando viu isso, aquele ovo diante dela, ela sentiu a necessidade de uma explicação mais detalhada, sabendo que se fizesse uma pergunta direta, provavelmente ela poderia ter uma resposta até mais simples e mais vaga. O ovo era muito grande, algo que ela nunca tinha visto antes, e a curiosidade dela só aumentava. Então, por conta disso, que se tratava desse ovo de dragão, a Hibiki foi tomada pela inquietação dela. O Lago Meiris, sendo o território do dragão superior, não era o lugar para se discutir assuntos delicados como aquele, e a situação se tornava cada vez mais séria. O ovo pertencia ao dragão Waterfall e o Makoto estava de alguma forma ajudando ele a retornar para casa. A Hibiki ficou surpresa com isso e sentiu a preocupação dela crescendo. Ela sabia da existência do dragão, mas nunca tinha imaginado que o próprio Makoto pudesse estar envolvido com algo de uma magnitude tão absurda assim. A mente dela começou a processar a gravidade do que estava acontecendo diante dela. O Makoto estava ali, lidando diretamente com uma criatura lendária e perigosa, controlando a sua respiração. Então a Hibiki começou a questionar a razão pela qual o Makoto estava com uma coisa tão poderosa nas mãos. E o Makoto não revelou muitos detalhes para ela. Isso porque não tinha porque ele sair falando para ela, né? Até porque a Hibiki era só uma escudeira para ele naquele momento. E isso poderia levar muitas complicações, né? E ele passou por também muita coisa porque levaram ele até ali. Só que a explicação
visão vaga não tranquilizou a Ribik. Logo ela percebeu que o ovo não era só um artefato raro, mas sim o ovo do próprio Waterfall, que ela não sabia ainda. E a Ribik, quando entendeu isso, ficou ainda mais alarmada. Significava que o dragão superior e todas as repercussões que poderiam surgir de algo acontecesse com essa criatura cairiam sobre ela e o Makoto. Enquanto tentava entender essa situação, a atenção dela foi desviada para um gel que acompanhava eles também, que era o Mamono lá, e estava numa ação inesperada, se transformando em parte de um martelo que atingiu esse ovo. Para surpresa dos dois, uma grande rachadura surgiu na casca do ovo, mesmo que o objetivo não tenha sido destruir esse ovo completamente. O silêncio que seguiu a partir dali foi interrompido pelo som de algo vindo de dentro do ovo. A Ribik percebeu que o dragão estava prestes a nascer. O choque, nela, ela mal conseguia acreditar no que ela estava presenciando. O ovo começou a abrir, a cabeça do dragão surgindo lentamente, como se fosse um pintinho rompendo a casca, tá ligado? Só que muito maior. E a cabeça de um dragão era algo que a Ribik nunca imaginava testemunhar, né? Então, quando ela estava lá lutando para processar o que estava acontecendo, o Makoto só observava aquela cena ali com uma calma surpreendente. Inclusive parecia até menos impressionado do que a Ribik esperava, mas isso porque ele provavelmente já tinha outros contatos com os dragões, né? A Tomoe também tá aí e ele entregou outros ovos já. Presenciar o nascimento de um dragão superior, pro Makoto parecia mais um evento de rotina do que qualquer coisa. Então o dragão saiu de lá de dentro, parecendo um dos dragões ocidentais, com garras afiadas, uma silhueta imponente, né? E o Makoto até ficou surpreso com essa aparência diferente, porque ele esperava uma coisa mais próxima de uma cobra. E aí, Waterfall emergiu pro mundo. O dragão recém-nascido sacudiu a cabeça, o corpo, para se livrar daquela casca que ficou, né? E apesar do tamanho relativamente pequeno, semelhante a, sei lá, um braço, o tamanho de um braço, o dragão usava as garras com uma incrível calma para poder quebrar a casca do ovo ali. É aquilo, cara, os olhos dele mostravam a inocência de um recém-nascido, mas ao contrário, ele tinha uma maturidade que refletia de um ser adulto, porque ele já renasceu várias vezes. Assim que ele saiu da casca, o Waterfall começou a desenhar algo no ar com as suas asas dele, e em questão de segundos depois dele ter saído, ele já era capaz de usar a magia. Então o ovo começou a se congelar e virou pó, desapareceu o resto da casca ali, como se o dragão tivesse limpado o espaço ao redor dele sozinho. O Makoto ele só observou, pensando que o dragão não era nada adorável, mas extremamente eficiente. E o Waterfall não moveu a cabeça várias vezes, como se ele estivesse verificando o seu estado físico. Ele olhou primeiro para o Mamono, né, que tinha protegido o ovo e tudo mais, e agradeceu ele. O dragão ele reconheceu o esforço do Gel de proteger e aumentar o número dele no futuro. E depois o Waterfall se voltou para o Makoto e para a Ribik com um olhar mais sereno. Então o dragão expressou de fato a gratidão dele ao Makoto por ter ajudado ele a retornar ao Lago Meiris, reconhecendo a complexidade, toda a dificuldade da situação, e solicitou uma breve conversa com ele mais tarde. A Ribik ainda estava desconcertada. Ela aceitou educadamente o convite porque ele pediu para conversar com ela também, só que ela não pôde deixar de perceber a sabedoria do Waterfall e a curiosidade de que o dragão parecia nutrir pelo Makoto. Logo depois, o Waterfall sinalizou para o Gel e rapidamente o Gel reagiu, se expandindo e envolvendo o dragão ali com o Makoto e com a Ribik. Agora eles foram mergulhados dentro do lago e levados para a morada de Waterfall, a casa dele, que antes tinha uma aparência meio lamacenta, mas se tornou transparente agora, permitindo que todos pudessem observar aquela paisagem magnífica debaixo da água, como se estivessem dentro de um aquário. Enquanto eles viajavam pelas profundezas do lago, o Makoto só pensava no ambiente ao redor dele, satisfeito por ele não estar com a sua armadura mágica, o que teria complicado o processo de transporte pelo Gel. A Ribik, por sua vez, estava meditando sobre a situação e a importância de manter a calma em momentos de mais tensão. Mesmo diante de uma guerra que estava prestes a explodir, ela sabia que a serenidade era essencial para alcançar o melhor resultado possível. E o dia lá no Lago Meiris seguiu o seu curso aí com os três viajando imersos, com as suas reflexões, contemplando a serenidade do poder do ambiente que cercava eles. Mas beleza, o Makoto e a Ribik então chegaram numa ilha flutuante no centro do Lago Meiris, aonde o imponente dragão ergueu eles, e lá tinha uma estrutura de um antigo templo grego. E detalhe, o templo lá ele não parecia ser um templo abandonado, mas sim um local recentemente devastado, né, com sinais de batalha, envolvendo magia, espadas e tudo mais. Olhando ao redor, Ribik até notou alguns estragos e pensou nas batalhas provavelmente que aconteceram ali. Enquanto isso, o Waterfall, o dragão superior,
guiou o grupo ali para o seu espaço, explicando que as propriedades especiais da água e como elas se manifestam no seu domínio é o que fazem ele funcionar direito daquele jeito. E o Makoto, por sua vez, analisou tudo ali. A habilidade de Sakai dele era muito boa para isso. Ele tentou compreender todas as nuances daquele espaço, comparando ele mentalmente com o mundo de Azora criado pela Tomoe. Mesmo que semelhante, né, num certo conceito, o espaço do Waterfall ele era mais limitado ao lago. Era diferente em questão de execução e propósito do que Azora era. Então o grupo foi levado até o pátio onde uma luz começou a iluminar o ambiente, tinha um lago à vista também para eles conversarem, cadeiras ali, mesa, tudo preparado, né? Xícaras de chá. Então eles se acomodaram e a família do Waterfall, um ser gelatinoso, serviu o chá lá, né, habilmente antes de se retirar. Então o Waterfall começou a conversar ali mais intimamente com o Makoto, agradecendo a ele pelas ações de devolver algo valioso ao Lago Meiris, e mesmo que a conversa fosse tranquila, a Hibiki sempre estava atenta, ela nunca podia deixar a guarda dela baixar. Quando foi mencionado que tinha um presente para o Makoto, né, o Waterfall, ele deu um livro mágico ao Makoto e a Hibiki automaticamente se sentiu em alerta. Ela compreendia o perigo de conceder mais poder a alguém que naturalmente já era forte como o Makoto. Um mago poderoso com feitiços avançados poderia se tornar uma força imparável, algo que ela não conseguia ignorar. E aí o Makoto, por outro lado, aceitou esse presente com humildade e curiosidade, ciente de que, de alguma forma, aquele poder seria útil para ele no futuro. O Waterfall ele percebeu a disposição do Makoto e ofereceu para guiar ele até o local onde os livros mágicos estão guardados, finalizando a conversa ali. Sem hesitar, o Makoto seguiu ele pelo corredor e desapareceu da vista da Hibiki. Agora, o ambiente ficou muito mais silencioso, com só a Hibiki e o Waterfall no lugar, porque o Makoto já tinha ido embora. A tensão para uma nova conversa começou a pairar ali, e a Hibiki, que até então já estava em silêncio, começou a olhar para o Waterfall, analisando e tal. Ela sabia que algo importante estava por vir, especialmente depois do Makoto ter se afastado, né? E o Waterfall, por sua vez, começou a expressar as preocupações de maneira firme, algo que ele não fazia com frequência. Um dragão superior, revelando que a intenção dele ao falar com a Hibiki era fazer um pedido específico, era algo que deixou a heroína com certeza surpresa. Era incomum uma entidade tão poderosa como ele fazer um pedido a alguém da proporção dela. Então assim, a razão disso era mais do que clara. O Makoto era uma ameaça. O Waterfall explicou que apesar dos dragões superiores não interferirem na guerra entre os semi-humanos ali e os humans, a existência do Makoto era excepcional. Ele representava um perigo iminente, tá ligado? Um perigo imenso para todas as raças desse mundo. A habilidade de destruição, sem trazer nada de propósito dele, era alarmante. E a Hibiki já tinha uma noção disso, mas ouvir essas palavras de uma figura tão poderosa assim solidificava cada vez mais as preocupações dela. O dragão, ele continuou explicando que, diferente dos outros dragões superiores, né, a atenção dele estava voltada para o Makoto, alguém que poderia superar as barreiras que normalmente controlavam o fluxo de poder nesse mundo. A natureza destrutiva do Makoto, que parecia não criar, mas só destruir, deixava claro que era uma anormalidade, algo fora do controle natural. A Hibiki ficou em silêncio e ela começou a pensar sobre a própria preocupação e a percepção do Makoto, né? Ela sabia que ele não hesitaria em eliminar quem considerasse inimigo, algo que tornava ainda mais perigoso. E o Waterfall, tendo testemunhado a batalha do Makoto contra a Sofia, ele aprendeu muito por meio de Ruth também, entendendo ainda mais profundamente o risco que ele representava. A heroína começou a pensar sobre o passado do Makoto. Antes de vir para esse mundo, ele era um jovem normal, só que estar separado da sua família e exposto a um ambiente tão diferente parecia ter alterado a mentalidade dele. Não só isso, porque ela não sabia o que a deusa fez com ele, né? E o próprio Waterfall concordava que o próprio mundo tinha moldado o Makoto em algo perigoso. Se ele não tivesse sido trazido para esse lugar, talvez a natureza destrutiva dele jamais tivesse se manifestado. Depois disso, o dragão mencionou que o Makoto originalmente era o único que deveria ter sido convocado para esse mundo, algo que até surpreendeu a Hibiki. Ela, assim como o Tomoki, tinham sido irregulares, né, trazidos por uma decisão da própria deusa. E isso, por si só, segundo o Waterfall, poderia ter criado uma dívida dentro do Makoto, um peso que era invisível, né, à influência das suas ações. Apesar do poder que o Makoto possuía, o dragão acreditava que a moral e a ética dele ainda estavam intactas, o que tornava ele uma figura um pouco complexa. E então pediu a Hibiki que mantivesse ele longe da guerra e impedisse ele de se acostumar com o campo de batalha, sugerindo que se ele fosse incentivado a continuar como comerciante, algo poderia afastar ele dos conflitos e basicamente, se ele entrasse nos conflitos seria totalmente ruim, porque o cara se acostumar com matar, ele vai querer matar todo mundo, né? Eles têm medo do Makoto perder a sanidade e por conta do poder absurdo que ele tem, que nem ele mesmo sabe o nível de poder que ele tem. Por fim, o Waterfall também mencionou uma solução drástica, um ritual de recordação
uma técnica que poderia devolver o Makoto ao Japão. Era uma solução que a Hibiki considerou ideal, porque afastaria o Makoto do mundo e das ameaças que ele poderia representar. Só que a execução desse ritual era extremamente complicada. Exigia 1000 vidas, né? 1000 vidas tinham que ser tiradas e o consentimento do Makoto também. Daí o Waterfall reconheceu que mesmo que fosse a melhor solução, não era uma solução realista de acontecer. O Makoto ele tinha conexões profundas com muitas pessoas nesse mundo, e sacrificar elas não seria uma opção viável. A Hibiki então ficou numa situação cada vez mais delicada, e o Waterfall ele alertava ela sobre a complexidade que estava envolvendo também Tomoe e Mio. Mesmo que a Hibiki já suspeitasse de algo, a confirmação vinda de Waterfall tornava tudo ainda mais difícil. Shia, que era a companheira dela, já deveria estar ciente de algumas coisas, né, por conta das habilidades dela e tudo mais, mas acontece que a Hibiki já tinha enfrentado um desafio enorme em tentar lidar com as figuras poderosas, e o dragão continuou falando o seguinte: ele explicou a verdadeira magnitude do poder do Makoto, que era completamente diferente do poder da Hibiki e o herói do Império, né, totalmente nada a ver com o que os dois possuíam. Inclusive ele comparava o poder do Makoto a um vasto oceano, impossível de ser contido ou enfrentado por simples humanos. Mesmo que reunisse todo o poder desse mundo, seria inútil travar uma batalha direta contra ele. A situação ainda era mais sombria quando Waterfall mencionou a possibilidade da própria deusa descer para esse mundo aqui para poder lutar contra ele, o que resultaria muito provavelmente na destruição completa do mundo. Então a Hibiki estava ali com todas as informações, sendo difícil de aceitar que o Makoto já tinha superado a deusa em termos de poder. E o Waterfall continuou elogiando a Hibiki também pela determinação em tentar mudar esse mundo por dentro, mesmo conhecendo os dois lados da moeda da realidade, né, criada pela deusa. E o dragão prometeu cooperar com ela, né, ajudar ela, mesmo que o seu corpo atual fosse um corpo mais fraco. Ele não conseguiria talvez fornecer uma proteção divina ou formar um pacto, mas de alguma forma ele poderia ajudar. Durante essa conversa, a Hibiki descobriu que o dragão ele tinha sido morto pela caçadora de dragões, a Sofia, e que o Makoto quase tinha matado a Sofia sem sofrer um único arranhão. Essa revelação já deixou ainda mais perplexa, e além disso o dragão superior também mencionou todas as ligações do Makoto com a raça demoníaca, o que faria com que a Hibiki enfrentasse desafios ainda maiores no futuro. E isso acabou meio que mudando o pensamento dela também sobre o Makoto. O peso das informações deixou a Hibiki exausta. Ela tentou absorver tudo, só que o cansaço físico e mental de ver aquilo tudo começou a tomar conta. E mesmo assim ela não deixava se quebrar no meio disso. O dragão acreditava que a Hibiki tinha a capacidade de reunir as forças, proteger esse mundo, e sugeriu que quando lutasse com o Makoto, ela entenderia a verdadeira dimensão do que estava enfrentando. Sem responder imediatamente, a Hibiki refletiu sobre o que ela deveria fazer. Eventualmente, ela decidiu tentar convencer o Makoto através do diálogo e, se necessário, enfrentar ele em combate. Sabia que carregaria um fardo absurdo no caminho dela daqui pra frente, enquanto continuava na luta pela sobrevivência desse mundo e pela estabilidade ali em meio a toda a guerra que estava para acontecer. O Waterfall nessa hora se ofereceu para ajudar a Hibiki no seu retorno, se transformando num dragão maior por um curto período de tempo, né, o que daria um toque heróico à imagem dela, voltando ali montada num dragão, né. Mesmo exausta com toda essa revelação e essa responsabilidade, né, que agora recaía sobre os seus ombros, a Hibiki aceitou a oferta, sabendo que qualquer vantagem seria útil para as circunstâncias em que eles se encontravam. E a partir daí ela montou no dragão e voltou. Só que, aonde que tá o Makoto nessa hora? Ele foi buscar as coisas dele. E o próximo episódio aqui no canal já começa a pancadaria mais uma vez. Dessa vez eu acho que a Hibiki vai enfrentar o Makoto diretamente, vai tentar trocar uma ideia, não vai adiantar, ela vai ter um amistoso ali, uma batalha amistosa com o Makoto, no qual ela vai ver o nível de poder que esse moleque tem, que assim, era uma parada muito absurda, e com certeza eu sei que você vai querer ver essa surpresa no canal. Então se inscreve, ativa o sininho, se prepara que o próximo vídeo de Tsukimichi vai vir pegando fogo, tá? Tamo junto sempre, galera. Muito obrigado por tudo, por sempre acompanharem essa história. Muito obrigado, eu conto com vocês sempre aqui no canal. Um beijo no coração e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais. Valeu!